A violência nas escolas, em suas diversas formas, é uma questão que preocupa a sociedade. Casos de agressões físicas e verbais registrados em Uberlândia e região acendem um alerta. Vez ou outra acontece situação, por exemplo, no ambiente escolar de aluno que agride professor de maneira com palavras. Normalmente não chega ao ponto de agressão física, ameaça, qualquer tipo de agressão, chamada agressão moral, é suficiente para a investigação pela Polícia Civil, o encaminhamento daquela investigação para a Promotoria de Defesa e responsabilização de adolescentes autores de atos infracionais. Ainda que as denúncias que chegam à Justiça não sejam tão altas, dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública assustam. De janeiro a junho de 2024, foram 229 casos de violência nas escolas, sejam públicas ou particulares. O número foi 13% menor do que igual período de 2023, quando foram 264 ocorrências. Quanto às denúncias de maus-tratos, foram 2 em 2023 e 1 em 2024, no primeiro semestre de cada ano. Casos de agressão em ambiente escolar levantam uma série de alertas. Afinal de contas, de quem é a responsabilidade quando menores de idade se envolvem em situações de brigas ou conflitos, por mais simples que sejam? De um lado, os pais, cujos filhos passam o período escolar longe da proteção deles. De outro lado, as próprias instituições de ensino, que têm o dever de ensinar em um ambiente seguro. Como resolver essas situações? Quando um aluno é provocado por outro, o caminho correto é o quê? É recorrer imediatamente aos seus pais, ao responsável, para que os seus pais, o responsável, essa orientação para os pais, procure imediatamente a escola, mas não só a escola, porque também é papel dos pais, na proteção dos filhos, procurar a autoridade policial, o delegado de polícia, para dizer o seguinte: olha, meu filho foi agredido fisicamente, foi agredido por meio de palavras, porque a ofensa por meio de palavras também é crime. A ofensa por meio de palavras, muitas vezes, é mais grave do que a ofensa física. Então, compete aos pais o responsável, além de saber da escola quais foram as providências que foram tomadas em escola pública ou escola particular. Não há diferença nesse sentido. É procurar o delegado de polícia, pedir providências, porque a partir do momento que o delegado apura aquela situação, ouvindo testemunhas, ouvindo vítima, o processo vem para a Promotoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e também de responsabilização, porque diferentemente do que algumas pessoas desavisadas apregoam por aí que o Estatuto passa a mão na cabeça de adolescente, ao contrário, o Estatuto é muito duro com adolescente que comete ato infracional. As situações precisam ser relatadas, primeiramente pela escola, aos pais de todos os envolvidos. Em seguida, as partes tentam resolver amigavelmente. Se isso não der certo, é hora da justiça entrar em ação. E, nesses casos, a promotoria, depois que recebe imediatamente a investigação feita pela Polícia Civil, é feita uma audiência chamada informal com o adolescente e com os pais, sendo a primeira vez e conforme o caso. Se o adolescente demonstra arrependimento, o próprio Estatuto permite que o Ministério Público faça uma advertência, uma admoestação, que é a advertência, dizendo: olha, se houver um segundo caso, o encaminhamento não será o mesmo. Mas há casos em que a promotoria, depois dessa audiência, ou mesmo sem fazer essa audiência, entra com um pedido de abertura de processo contra aquele autor do ato infracional adolescente a partir de 12 anos, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e menos de 18, qualquer que seja ele, rapaz e moça, abertura de um processo na Vara da Infância e Juventude para a aplicação de uma sanção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode ser uma liberdade assistida, prestação de serviço comunitário e a medida mais gravosa é a medida de internação, que é a prisão de até 3 anos, que o Estatuto denomina de internação para os casos mais graves. Em casos de violência nas escolas, a patrulha escolar da Polícia Militar pode agir. Os envolvidos são levados para prestar esclarecimentos que servirão de base para medidas judiciais. Mas os militares também agem de forma preventiva. A Polícia Militar ela trabalha de forma preventiva, ostensiva, trabalhando com patrulhamento escolar, né, fazendo presença na porta das escolas, dos educandários de ensino público, municipal, federal, privadas, fazendo preventivo.
E também trabalhamos com o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, que vai muito além de um programa preventivo ao uso e consumo de drogas, que é também a construção da cidadania, boas atitudes, boas ações, visando aí o combate ao bullying, à violência e entre outros fatores aí de cidadania. A violência em qualquer situação não pode ser aceita. Em outubro de 2023, o caso de uma cuidadora de creche que agredia crianças ganhou grande repercussão em Uberlândia. Câmeras flagraram momentos em que ela aperta os braços de um menino e dá uma rasteira em outro. Pais de vários alunos da unidade acabaram descobrindo outros casos na instituição envolvendo a mesma mulher e ela foi indiciada pela Polícia Civil. Em abril deste ano, uma adolescente foi esfaqueada várias vezes por uma colega de sala em uma escola municipal de Uberaba. O motivo seria ciúmes. As imagens são uma cena de horror. Em Prata, 2 adolescentes de 15 e 16 anos brigaram dentro de uma escola. Parte da discussão foi filmada por outros alunos. O pai de uma delas registrou a ocorrência na polícia, que apurou o motivo da agressão. Fofoca. A escola ela foi omissa. Por quê? Porque ela deixou de agir imediatamente acionando a polícia militar. A consequência é que aquele adolescente que devia ter ficado internado provisoriamente, ou seja, a partir daquele momento que a polícia militar tivesse sido acionada, que tivesse sido apreendido em flagrante, obrigatoriamente teria que ser trazido à presença do Ministério Público, na pior das hipóteses, ser encaminhado para o Centro Socioeducativo de Uberlândia e responder o processo preso, porque o ato foi muito grave, foi um ato covarde.